Graça e paz, povo de Deus, é com muita alegria que nós estamos dando início ao nosso 41º podcast 2024. E você, como nosso inscrito, nosso convidado, nosso amigo, você que faz parte, seja muito bem-vindo. Todas as segundas-feiras nós trago até vocês uma entrevista maravilhosa, sempre com o intuito de levar Jesus a ser conhecido e também de levar esperança até a sua casa. Você que está conosco desde agora, compartilhe por gentileza o nosso link, compartilhe esse canal para que outras pessoas também sejam acrescentadas na sua fé, na sua esperança e também no seu amor, tá bom? Conteúdo maravilhoso que vai sempre glorificar o nome de Jesus, um conteúdo totalmente família, para que os seus filhos possam assistir, os seus amigos e assim por diante. E hoje eu tenho um convidado, um amigo, uma ovelha muito especial, um homem que eu conheço muito da sua história, mas não conheço na totalidade, um homem que eu sei que chegou na igreja e veio superando cada obstáculo da sua vida. Ele tem 37 anos, ele trabalha como porteiro, ele é pai de 3 filhas, ele é pai da Sofia, da Júlia e da Alice. O meu entrevistado de hoje, Ademilson Brito, Dedé, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Obrigado primeiramente a Jesus que está me dando a oportunidade, que se não fosse Ele eu não estaria aqui. Obrigado pelas portas abertas, quero agradecer ao Senhor também e quero agradecer também a oportunidade que tem me dado. Dedé, eu estou muito feliz de entrevistar você, é uma pessoa que eu admiro, que eu tenho uma grande consideração, que eu amo de verdade. E é uma pessoa que eu conheço há quase 2 anos, quando você esteve vindo até a igreja, conduzido pelo seu amigo Wellington. Aqui eu mando um grande abraço para o Wellington. E hoje eu posso dizer que quase 2 anos depois eu vejo um novo homem, um homem com uma história digna de ser contada. Amém. Então hoje nós queremos aqui, com muita tranquilidade, explorar a sua história, o seu testemunho, porque através de você outras pessoas serão alcançadas e também através do seu testemunho pessoas serão libertas. Então fique totalmente à vontade, aqui você está na sua casa, tá bom, Dedé? Amém. Totalmente à vontade. Amém. E saiba que você é sempre muito bem-vindo aqui. Glória a Deus, amém. Obrigado pela oportunidade. Quero agradecer novamente a oportunidade e que o Espírito Santo venha nos conduzir da melhor parte. Aqui não tem blogueira, aqui eu não quero ser aparecido, nem o senhor. Eu acho que o intuito é Cristo ser aparecido nessa história e que alcance o maior número de pessoas possível. Exatamente isso, é o nosso propósito de vida, é que Jesus seja glorificado e que vidas sejam transformadas. Então aqui nós não iremos perder tempo. Há quase 2 anos atrás, o Dedé, o Ademilson, eu vou te chamar de Dedé, que é como todos conhecem, ele veio para a igreja. E aqui nós começamos um diálogo no nosso escritório, conhecendo um pouco da sua história, você conhecendo um pouco da igreja, e quase 2 anos se foram. Mas a minha primeira pergunta, que os nossos convidados, os nossos inscritos vão saber: quem era o Ademilson quando veio para Jesus? Olha, pastor, eu cheguei aqui num estado que o senhor mesmo viu. Cheguei aqui praticamente, não é praticamente não, bem no fundo do poço mesmo. Eu acho que aqui era o único recurso, era Cristo, era Jesus mesmo. Se eu não conhecesse esse caminho, eu tinha desistido, porque eu estava numa situação muito complicada. Eu perdi um irmão suicidado mais velho, minha mãe com depressão, também gravíssima, pelo estado do meu irmão também. Minha irmã fez uma cirurgia também que não sucedeu muito bem, e o diagnóstico do meu pai com câncer, Então, tudo veio de um tempo só, numa hora só, então o baque foi muito grande. E eu também sofrendo em outras áreas da minha vida, então chegou tudo num momento só. Procurei ajuda psicológica, procurei psiquiatra, então aprofundei numa depressão profunda, fui afastado do serviço. Mas quando eu encontrei esse caminho, Deus, passo a passo, foi me libertando, foi tirando meus fardos aos poucos, sabe? E o processo é a caminhada, Eu estou na caminhada. Se o senhor me perguntar hoje se eu estou curado 100%, eu posso te afirmar que não, mas eu estou no caminho certo. Esse é o caminho, em Cristo Jesus. Dedé, nós podemos dizer que foram muitos problemas de uma só vez, porque
você lidou no campo mais complicado do ser humano, o campo da perda. Você perdeu um irmão, que foi uma morte inesperada, podemos dizer assim. A sua mãe se encontrava num estado depressivo. A sua irmã havia feito uma cirurgia, delicada também. E o seu pai enfrentando um câncer. Então, esse terremoto, esse vento, ele veio sobre a sua vida. E não é qualquer ser humano, ou melhor, não, o ser humano não tem estrutura para suportar tamanha pressão. E com toda certeza, esse peso, esse fardo veio angustiando você, entristecendo você. E você chegou a dizer para mim aqui, antes de nós começarmos o podcast, que infelizmente também você teve uma passagem bem profunda na bebida. Eu gostaria de saber o que te levou a isso, como que foi essa fase na sua vida, como que o Dedé vivia nesse tempo. É muito importante você falar, porque muitos estão agora sendo libertos através da sua vida. Amém. Eu acredito assim, pastor, o pecado é pela morte, né? Então, na Bíblia mesmo fala que o pecado... Um exemplo, o salário do pecado é a morte. É isso, o salário do pecado é a morte. Então, se eu estou vivo até aqui, é milagre de Deus, porque Deus tem um propósito na minha vida, eu creio que se não fosse por isso, na bebida eu perdi tudo. Então, eu só não perdi a vida, né? Então, ele tem me conduzido assim, fez eu perder tudo para eu reconhecer a paternidade dele. Eu levei 3 tiros também na bebida. Eu perdi a mãe das minhas filhas na bebida, então eu perdi tudo, praticamente tudo na bebida. Então tudo era o caminho da bebida. Então eu escondia atrás da bebida, né? Até uns amigos meus, eu posso dizer amigo, compadre, que até hoje tá no vício da bebida, que fala assim, que adianta você esconder atrás da Bíblia? Mas na verdade eu escondia era atrás do copo. Que quando eu bebia, chegava em casa e batia a cabeça no travesseiro, e no outro dia, entendeu? A tristeza, a amargura, a dor, a consequência, a vergonha, estava tudo ali escondido, entendeu? Então, o escondido era na bebida, e não na palavra de Deus. Então, Deus só me libertou, Deus só me pôs no caminho certo, entendeu? As pessoas acham que eu estou angustiado, acham que eu estou triste, mas não é, porque na risada com Cristo é uma risada sincera, entendeu? E a risada na bebida é uma risada de vergonha, de mentira, de engano, de falsidade. Então... Existe uma grande pastora, preletora, uma juíza federal, muito conhecida e respeitada no Brasil por nome de pastora Tânia Teresa, a qual eu admiro e já assisti ministrações dela ao vivo e também estudos. Ela é uma das maiores vozes de libertação do Brasil. E ela explica que a bebida é a porta de entrada para todos os vícios. Verdade. E você disse aqui, prejuízos que você teve através da bebida, eu quero explorar um por um. Porque se nós observarmos, as coisas mais valiosas você perdeu. Você perdeu a esposa, você perdeu dinheiro, a saúde, você ganhou 3 tiros no seu corpo, era para perder a vida, automaticamente perdeu a alegria da vida. E uma pessoa que vive no vício da bebida, realmente você foi muito feliz no que diz que antigamente você escondia atrás do copo. E hoje você se esconde atrás da Bíblia. Eu também me escondo atrás da Bíblia. Amém, glória a Deus. E não existe um lugar melhor para escondermos do que atrás da Bíblia, porque ela é a palavra de Deus. Mas naquele tempo que o Dedé estava compulsivamente na bebida e foi tendo as perdas, a presença das filhas, a esposa, o dinheiro, a saúde, o Dedé conseguia naquele tempo entender que ele estava errado, ou o Dedé naquele tempo, mesmo nessa vida de perdas, ele continuava acreditando que estava tudo certo? Não, eu não reconhecia nada disso não, meus olhos estavam vendados, meus ouvidos vendados. Eu perdi momentos com meus pais, com minha família, com as minhas filhas,
por causa da bebida. E sendo que a bebida tem a todo tempo, a toda hora. E o momento com meu pai, hoje eu não tenho mais, entendeu? Então eu não consegui enxergar isso, entendeu? Eu podia ter momentos com as minhas filhas, não, mas eu fui no momentos, onde? No barzinho, onde tem todos os dias, entendeu? Então, ali, muitas das vezes, eu perdi almoço de família, eu perdi encontros, eu perdi praticamente tudo, entendeu? Todos os momentos, e sem reconhecer que isso estava errado, que isso, um exemplo, ia me fazer falta, que isso, um dia, um exemplo, ia me prejudicar, sabe? E sempre, tipo assim, meu pai me aconselhando, você tá bebendo muito, você tá agindo assim, você tá fazendo isso, mas parece que o diabo fecha o ouvido da gente, sabe? A gente não reconhece. Se não for Deus para tirar a venda dos olhos da gente e o tampão dos ouvidos, não tem ninguém. Nessa altura, tudo que ganha vai embora. Tudo. Nessa altura, aparecem falsos amigos. Sim. Aqueles que estão dispostos a virar uma noite. Independente se você tem filhas em casa te esperando, esposa ou não, eles sempre querem mais um copo, mais uma oportunidade até de explorar a sua vida financeira. Verdade. Porque tem 2 anos que eu tenho o prazer de conhecer você, pastorear você. Eu sei que você é um homem muito responsável. E eu creio que esta responsabilidade sua não é de hoje. Você é um homem muito honesto. Amém. Então, lá atrás, esse homem de Deus que você é, foi levado por falsos momentos de, entre aspas, alegrias que não existia, e a perda, e sempre tomando mais e mais e mais, ao ponto que você quase perdeu a sua vida quando você foi vítima de um homicídio. Como que foi isso para você, Dedé? Na verdade, tava eu e outros colegas nossos, aí nós chegamos num barzinho, e esse barzinho tinha pouca gente, tinha umas 3 moças, era até a prima de um rapaz que estava com nós, só que esse barzinho, ele tinha acabado de ser inaugurado, então foi chegando muita gente, foi chegando muito pessoal, aí cada um com um gênero diferente, um gosto de música diferente, e naquela época podia o som de carros nas ruas, né? Eu lembro disso. Um ligava de um lado, outro do outro, né? Uma certa disputa, né? Aí o som do amigo meu, do carro do amigo meu, era muito bom, sabe? Quase, tipo assim, não deixava o barulho dos outros. Aí um pessoal foi e pediu para ele pôr um tipo de gênero de música. Só que ele não quis passar. Mas até aí tá tudo bem. Eu fui no banheiro, desloquei, e quando eu voltei, retornei, tinha uma briga, sabe? E nessa briga tinha um dos amigos que estava com nós envolvido nela. Aí eu chegando perto para ver aquele movimento, para ver aquela briga, e já tinha mais gente envolvida, e vinha outro parceiro dos outros que estava com um revólver na mão, sabe? E eu sem, assim, entrar na briga sem nada, que eu fui para até apartar alguma coisa, mas o outro nem, sem perguntar nada, veio com um revólver na mão e desferiu 3 tiros ou mais, mas aí eu não me recordo, mas podia ter atingido outras pessoas, podia ter matado até a mim mesmo, sabe? Mas eu recebi esses 3 tiros. E ali você foi socorrido pelos SAMU ou por algum profissional da área? Foram riscos que você correu o risco de perder a vida, ou te acertou em regiões que, graças a Deus, não corria risco? Aí eu, assim, no desespero, eu ainda dei conta de correr até a esquina e fazer o retorno da esquina, mas aí eu perdi o movimento das pernas, porque os tiros foi alvejado 2 na perna e 1 na nádegas. Aí eu caí ao solo, aí esse amigo meu do carro me pegou me pôs dentro do carro dele e me levou até no hospital. Mas aí já envolveu polícia, né, para saber da história. Aí eu lembro que na época, olha para você ver o tanto que isso é pesado, que na época a mãe da minha primeira filha, nossa primeira filha, tinha acabado de nascer. Olha na onde que eu tava. Olha o que eu tava passando. O ambiente. Né? Olha o que eu tava passando para minha esposa, passando um exemplo para minha filha, que estrutura que eu estava. Em algum momento, quando você viu que estava atirado, você ficou com medo de perder sua vida, ou você viu que aquilo ali era um tiro que não iria correr risco? Não, pastor, a gente não sabe, né, onde que recebeu a região, o tiro, você entendeu? Você não sabe da gravidade.
E, assim, eu não sei se alguém já relatou para o senhor, e queima muito. Não, nunca relataram. E queima muito. Eu não sei se é pela quantidade que a gente tinha bebido também, vai dando, como se diz, a famosa ressaca, e a gente só quer água. E como o provável do tiro, você não pode beber a água, sabe? Eu sempre pedindo água, e eles não me davam a água. Mas eu não sabia na onde que eram os tiros. Até chegar no local, eles verificar certinho, e foi constatado que foi nas pernas e um na nádegas. E esse acontecido, foi um alerta para o Dedé largar a bebida ou ele continuou nessa caminhada errada? Nos primeiros dias, a gente dá uma analisada, dá uma recordada, mas aí você vai pegando o caminho errado de novo. Sem Cristo, você vai sempre pegando o caminho errado. O caminho é Cristo. Se você estiver longe do caminho de Cristo, ninguém não trilha o caminho certo, não. Só o caminho errado. Ele pode passar pela dificuldade que for. Ele nunca vai reconhecer se ele estiver vendado. Se Cristo não abrir as portas para ele e ele não reconhecer, eu fui trilhando caminho errado. Perdi a mãe das minhas filhas, que foi essa, por causa da bebida, que eu não parei. Fui cometendo vários erros, uns em cima do outro. Foi me prejudicando em todas as áreas da minha vida. Financeira, passava dificuldade dentro de casa. Aí, o que acontece? Então, eu fui trilhando esse caminho. Só fui encontrar, quando eu já fui perdido quase tudo, eu só fui encontrar esse caminho há bastante tempo depois. Bastante tempo depois. E aí as perdas já tinham vindo em toda a área de sua vida. Em todas as áreas. E aí, infelizmente, chegou esse momento que nós começamos aqui o podcast, o momento do acúmulo de situações complicadas. Quais? O vício, a depressão, a perda de um irmão, um pai estava com a doença do câncer. E a estrutura do Dedé ali não foi suficiente para manter isso. O que passou na sua cabeça nesse tempo? Que você iria vencer, que não tinha recurso, o que seria de você? Você consegue me explicar o que passava na sua... Em só desistir. Não tinha gosto à vida. Eu tinha esperança onde? Com a vida dessa. Um irmão falecido da forma que foi. Foi suicídio? Suicídio, uma forma que foi. Minha mãe doente. Minha irmã do estado que estava. E meu pai com esse diagnóstico. Eu falei, o que eu vou fazer da minha vida? E assim, contando as percas que nós já relatamos antes, que foi da esposa e filha, né? Uhum. Eu estava sem ninguém. Aonde era meu porto seguro? Onde eu ia procurar recurso? Eu procurei no psiquiatra, mas o que adianta? Com remédios, com a palavra dele, sendo que saindo de lá os problemas estão todos de novo? Eu vou ficar doente no remédio, eu vou ficar viciado no remédio, eu vou ficar dopado de remédio e enfrentando os mesmos problemas. Aí foi onde eu procurei a igreja. E assim eu já estava no texto dos homens católicos, sabe? Só que lá também não adiantava eu ir, o vazio estava todo dentro de mim. Eu só fui encontrar em Cristo quando eu fui relacionar com Ele. Aí eu já comecei a pedir a Ele. Aí Ele foi abrindo os espaços para mim, abrindo meus olhos, abrindo meu ouvido, me aconselhando o Espírito Santo. É só assim que eu fui começando a dar os primeiros passos. Ou seja, você precisava naquela época da vida de uma porção nova, algo forte para tirar você desse abismo de situações, de problema emocional, espiritual, familiar, porque tocou na sua base forte. Qual é a nossa base forte? A base de Deus, a nossa família, pai, mãe, irmãos, né? Então você precisava de uma sustentabilidade. Tem um versículo, Dedé, que eu amo muito, João capítulo 15, versículo 5, até vou fazer a leitura desse versículo aqui. Amém, glória a Deus. Está em João capítulo 15, versículo de número 5. Jesus, ele deixa claro, quando ele relata assim, ó, no versículo de número 5, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém. Então eu tenho certeza e afirmo isso, que um dos maiores enganos que o coração do homem pode ter é de que ele vai conquistar tudo sozinho, que ele vai sair do problema sozinho, que ele vai conseguir sozinho. E na verdade é uma mentira, não conseguimos. E Jesus deixa claro, ele é a videira
A videira produz a uva, que produz o vinho, que simboliza a alegria. Então ele diz, eu sou a videira verdadeira, eu sou a alegria verdadeira, vós é os ramos. Amém. Então eu sou ramo, Dedé é ramo. E ele diz que essa conexão, eu nele, ele em mim, eu dou fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Foi onde então Dedé, não aguentando mais, ele precisava de viver. Sim. Porque eu sei que você, por mais que passou por todos os problemas, é um homem que ama Deus. Amém. É um homem que ama a vida, precisava de viver aonde? Em Cristo. Amém. Foi aonde você veio até a igreja e começou a praticar aquilo que seu melhor amigo fala, Jesus. Amém. Seu melhor amigo. Amém. Foi te instruindo. E como que começou a vida do Dedé após esse passo de fé, de estar vindo para a igreja, vindo aos cultos, caminhando na presença de Deus? Qual foi a primeira área da sua vida que você começou a ver mudança? Olha, foi na que eu estava com depressão, né? Porque ainda, mesmo aqui na igreja, eu continuei indo no psiquiatra, né? Eu continuei no tratamento, aí eu continuei sendo acompanhado. Só que toda vez que eu ia lá, eu falava, você tá bem melhor, mas eu vou aumentar aqui a dosagem do seu remédio para continuar ainda melhor. Mas o que eu fazia? Ele me passava o diagnóstico, a receita do remédio, mas eu não aumentava o remédio, eu fazia era diminuir. Entendeu? Porque a dosagem que ele me passava, eu já não estava tomando ela, eu estava tomando a menos. Entendi. Então, eu fui fazendo o desmame, como eles falam. Entendeu? Sem ele me pedir, eu já estava fazendo o desmame. Aí eu cheguei um dia lá e ele falou, não, você não pode fazer isso, não. Mas eu falei assim, eu já estou me sentindo melhor, eu já estou me sentindo bem. Aí ele falou, não, mas se acontecer de agravar de novo, você pode até não suportar. Mas aí eu fui no processo, até que eu cheguei na outra consulta lá, eu falei com ele, realmente eu tirei o remédio todo. Ele falou assim, provavelmente, quando você tirou tudo assim, que você fez o desmame, como a gente fala, você nunca mais vai ter isso aí. Mas a honra não é dele, a glória não é dele, a glória é de Deus. De Deus. Porque eu conheci o tratamento, não foi por ele, mas sim por Deus, sabe? Então, Deus que me tirou o remédio, Deus que me tirou dessa condição, Deus que me tirou dessa realidade. E ali, através da fé. Da fé. Você foi vendo que havia esperança para você. Sim. É onde muitos, Dedé, inclusive o seu irmão passou por isso, eu não conheci, não conheço a história dele, mas onde muitos sem esperança tentam recurso com as próprias mãos. Sim. E na verdade não existe esse recurso. O único e maior recurso que tem para nós é o nome de Jesus. Amém. É a pessoa de Jesus. Amém. É o que você hoje está aqui transformado, porque quando eu lembro do primeiro dia, na minha mente tem a primeira cena, quando você veio até mim, aqui na igreja. Eu lembro que você estava chorando muito no estado, até o seu físico hoje está melhor, o seu semblante Amém. É outro. Você é uma pessoa amada por Deus, amada pelos irmãos da igreja. Então é nítido ver um novo homem, né, na minha frente, que foi então sendo transformado, largando a dependência de medicamento. E nós queremos deixar claro para vocês aqui que não somos contra medicar, mas nós estamos ouvindo um homem de Deus que foi pelo poder da fé consciente Amém. Do que ele estava fazendo, acreditando no poder da palavra, até mesmo porque nós também cremos, Dedé, que Deus, ele tem uma caixinha de ferramenta para cada um de nós. A caixinha de ferramenta do Dedé não é para mim, a minha caixinha não é para o Dedé, e através da particularidade, você foi sendo transformado por ele dia após dia. A caminhada é até a eternidade, né? Então é processo. Então, tem muita área minha que eu preciso do processo para mim estar consertando, mas Deus está tratando, entendeu? Eu não consigo, um exemplo, resolver todas na força do meu braço, e todas que eu tentei, eu fui falho. Todas que eu tentei na força do meu braço, eu perdi, entendeu? Então, eu aprendi que com as forças do braço a gente não vence guerra nenhuma. Isso é a mais pura verdade, é bíblico. A Bíblia diz assim, que não é pela força, nem pela violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. E um salmo que nós usamos muito aqui na igreja, Salmo 20, verso 7,
O salmista, ele profere assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Amém. Eles tropeçam e caem, mas nós estamos de pé. Amém. É o que você viveu e está vivendo. É o poder da fé. Você deixou de caminhar sozinho e foi buscar recurso aonde? Na pessoa mais certa, Jesus. Glória a Deus. Como muitos outros, biblicamente, foram buscar recurso nele. E a pergunta que eu te faço é a seguinte: quando o Dedé olha para trás, ou olha no retrovisor da vida dele, e vê o passado dele, como você se vê hoje, 2 anos depois, e conhecendo Jesus nesse processo diário? É igual o irmão fala aqui, não me preocupe no meu passado que eu não estou mais lá. Isso, Eu já quero- saiu de lá. Eu quero nem olhar no retrovisor, não quero, só quero olhar para frente. Para frente é que se anda e para o alto é que se olha. Então esse é o meu destino. Eu quero ser melhor em todas as áreas da minha vida, eu quero ser melhor pai. Que eu posso dizer que eu tenho 3 filhas, mas eu não vou mentir, eu não fui e não sou pai. Eu só tenho as 3 filhas, mas Deus está no processo aí, que também não depende só de mim, entendeu? Mas Deus vai curar essa área aí também, que é uma, e Deus vem curando. O relacionamento com a minha mãe era muito difícil, porque eu tive uma separação dos meus pais muito conturbada, sabe? Então, era muito difícil a convivência com a minha mãe. Mesmo na cidade, eu frequentava pouco ela, eu via pouco, sabe? Então, Deus foi me aproximando dela. Deus está curando, Deus está fazendo a obra, Deus está fazendo em todas as áreas da minha vida. Ele está me capacitando. A gente tem planos, mas Deus tem outros. Muito melhores. Bem maiores. E outra coisa, Dedé, que eu não poderia deixar de explorar. Eu presenciei partes da sua luta com seu pai, que eu acredito que um homem que você amou muito, que o seu pai veio a cair em um grau de enfermidade com câncer, e eu presenciei algumas vezes vídeos que você me passava para a gente estar orando. E naquele tempo, que foi um dos tempos complicados da sua vida, você já estava alicerçado em Jesus. Amém. Porque eu acredito que ver o que você viu, acompanhar o que você acompanhou e manter de pé, não teria como se não fosse pela pessoa de Jesus. Por quanto tempo o seu pai lutou contra o câncer? Você tem uma data, assim, uma noção? Um ano e 5 meses, 1 ano e 7 meses por aí, sabe? Do diagnóstico inicial, mais ou menos. Foi esse tempo aí. E o câncer dele foi se alastrando, né, Dedé? Sim, na verdade, meu pai é um guerreiro. Meu pai começou a química, a rádio, com 37 quilos. Coisa que gente forte não consegue. Não consegue. Não consegue. Meu pai não deu... assim, não teve reação quase alguma. Meu pai ficou forte depois do tratamento. Só que quando volta, a gravidade é bem maior. E meu pai, eu aprendi demais com meu pai. Meu pai não murmurava, meu pai não reclamava, nem das dores. Meu pai sempre falando assim: eu quero ficar bem, eu quero ter saúde, eu quero trabalhar, sabe? Isso aí é uma coisa que, tipo assim, eu vejo nele que, por mais que o estado da minha vida possa estar complicado, eu não tenho direito de reclamar de nada, porque o estado que ele ficou debilitado, sem conseguir andar, no leito de hospital e não reclamar da vida, então é só Jesus para dar força. E o câncer dele foi tomando uma proporção e foi alastrando pelo corpo. Assim, o câncer dele era no pescoço, que pegava a base da língua, né? Então, quando começou o tratamento, eu fui nas consultas, eu participei de tudo, dos exames e tudo. Você foi o braço direito dele, Sim, né, Dedé? mas quando começou o tratamento, eu não posso deixar de agradecer a minha irmã do meio, que ela participou do tratamento dele todinho. Qual que é o nome dela, Dedé? Samira. Samira, que Deus te abençoe, minha filha. Porque Foi muito importante, né? foi eu e ela, né? Na verdade, eu comecei o caminho, ela... Um exemplo, Deu prosseguimento. Deu procedimento, né? Porque aí eles me liberaram, que eu fui curado da depressão, eles me liberaram para me trabalhar e eu não tinha como acompanhar mais. E quem acompanhou tudo foi ela, mas eu fiquei acompanhando em tudo também, em exame aqui, eu só não viajei mais. Então, já tinha no pulmão também, né? As metástases no pulmão, então foi tomando uma probabilidade que muito grande, sabe? Uma proporção muito grande, que tipo assim, por mais que a gente tinha fé, o propósito de Deus não era isso na vida dele.
sabe? Então eu sempre orava pedindo a cura dele, pedindo a melhora dele. Mas eu entendi num dia no meu espírito, e Deus falou tanto comigo, falou assim, ó, já chega, ele está muito cansado, nós precisamos dele. E outra coisa, não prende ele mais, porque se vocês ficarem orando, pedindo, o sofrimento dele só está aumentando, atrasando, né? Aí foi onde eu entendi, orei por ele, pedi ele para falar as mesmas palavras que a minha, né? E assim, eu senti no meu espírito que Deus ia levar ele. Até um dia numa oração aqui, eu pedi uma resposta a Deus, sabe? Aí eu fui recebido essa resposta, e Deus falou comigo que ia levar ele. E ele partiu não com idade avançada, né, Dedé? Seu pai ainda estava novo. Novo, 62 anos. 62 anos, eu presenciei algumas fases da vida dele. E ele chegou a vir à igreja, né? Não, na verdade ele não veio. Eu tive com ele pessoalmente, eu vi ele pessoalmente em algum lugar. Eu pensei que fosse na igreja. Mas eu creio na salvação dele, né? E você foi um filho fiel até o último momento que você pôde lutar. Então aquele Dedé que antes, no início do podcast, estava fragilizado, depois desse encontro com Jesus, dessa entrega para Jesus, o Dedé foi sendo fortalecido dia após dia. E você falou muito aqui a palavra processo. A vida com Deus é um processo. O Dedé foi tendo maturidade, entendimento. Hoje o Dedé conhece mais a pessoa de Jesus, conhece mais do Espírito Santo, amém, conhece mais a paternidade de Deus. E tem sido um instrumento também de Deus na vida de pessoas por onde você passa. Porque hoje, em muitos momentos, eu tenho acompanhado às vezes, seus testemunhos de leitura bíblica, né? Um homem que faz a leitura bíblica constantemente, a leitura de bons livros, e com certeza com o intuito de ser aprimorado e chegar à estatura de um homem, de um varão perfeito. Amém, glória a Deus. É isso. Eu peguei o hábito da leitura, não tinha, fui ler na Bíblia, já li ela uma vez já toda. Se o senhor me perguntar se eu decorei, se eu tenho versículo, se eu... Não tenho. Mas um exemplo é que nem nós acabou de falar, isso é processo, né? Uhum. Mas eu já li ela todinha. Peguei o hábito também da leitura dos livros. Alguns irmãos foram me passando uns livros, muitos bons. Eu já li O Intercessor, A Cruz e o Punhal. Aquele sobre generosidade. Sim, Uma Vida Abençoada. Isso. Então, são vários livros. Isso abre uma chave também na mente da gente. Por mais que a gente ouça a palavra e leia a Bíblia, então tem algo nos livros também. Então, isso tá ajudando no meu crescimento, entendeu? Tipo assim, tá virando a chave também, tá abrindo outras portas para mim. E hoje nós podemos ver um Dedé sendo transformado e, ao mesmo tempo, levando esperança para pessoas que não têm mais esperança, assim como outrora você estava. Porque você é um homem que conhece muita gente. Amém. Muita gente conhece, muitos amigos. Eu creio que quando os seus amigos de tempos atrás conheciam o Dedé na bebida, olha para você hoje, realmente vê uma transformação gigantesca, porque o Dedé que hoje eu entrevisto não é o mesmo Dedé, amém, que chegou aqui há quase 2 anos atrás. Hoje eu vejo um homem transformado e sendo transformado todos os dias. Qual tem sido a repercussão dos seus amigos quando olha para você hoje, crente em Jesus? Alguns ainda tiram sarro, né? Que eu não parei de frequentar onde eu frequentava. Talvez alguns irmãos passem, eu tô no barzinho. Mas foi ali que eu vivi a parte da minha vida. E é ali que eu quero tirar algo. Ali que eu quero tirar meus amigos. Aonde você caiu é onde você está erguido e ajudando pessoas. Sim, um exemplo, mesmo com história, mesmo com piada, é ali que eu preciso trabalhar, entendeu? É ali que eu preciso de tirar pessoas. É ali que eu preciso apresentar Cristo, sabe? Então é isso, eu não parei de, tipo assim, o irmão tá ali no barzinho, mais um exemplo, talvez eu tô lá com a água, talvez eu tô lá com a coca, talvez eu tô lá falando no futebol, algo assim, sabe? Então é isso, onde eu tenho oportunidade, eu já levo um exemplo. Eu vejo que tem um clima mais pesado, eu falo, se você orar por essa pessoa que você não dá certo, se o dia dela for bom, então o seu dia também vai ser bom, entendeu? A gente não precisa, um exemplo eu falo,
tipo assim, declarar o mal para os outros. O mal vem todo sobre a gente. Então, se você declarando o bem para a pessoa, o bem retornará a você. Amém, Dedé. Glória a Deus. E eu tenho certeza que através da sua vida, do seu testemunho, porque você é um homem que não brinca com a palavra de Deus, eu sei disso. Os seus amigos ou o círculo de amigos ou de frequentadores que você pertencia também serão transformados. Em nome de Jesus. Porque se eles veem em você uma transformação, eles vão ver também que há esperança para a vida deles. Amém. Uma outra área que você foi um instrumento de Deus para ajudar foi quando a sua irmã enfrentou uma questão, né, de uma enfermidade. Você, através da oração, da fé, nós também tivemos a oportunidade de colher o testemunho dela no altar da igreja, que foi um grande milagre. Vamos falar um pouco sobre isso também, Dedé? Então, ela fez uma cirurgia na cabeça de hidrocefalia, né? E esse procedimento, eles erraram no procedimento dela. Aí, o que aconteceu? Eles erraram no procedimento, teve que desfazer o procedimento e ia realizar outra cirurgia. Só que com a ajuda dos irmãos, com a oração, com a fé, né? com clamor, com tudo, com a fé, não foi preciso. O senhor tem a testemunha aí que foi no altar, não foi preciso realizar essa cirurgia. E até hoje, ela não precisou dessa cirurgia. Tem alguma sequela? Nenhuma. Tem algumas dores? Ainda sim. Mas Cristo está trabalhando e não foi preciso e foi um milagre. E como é bom ver a família dela, né? O esposo, os filhos hoje congregam junto com a gente. Amém. Quero mandar um abraço para vocês, né? O Igor e família. Amém. E como é bom ver o agir de Deus. Eu lembro que quando nós oramos por ela, a igreja em peso esteve clamando. Sim. Através do seu pedido, do amor que temos por você. E hoje ela está aqui no nosso meio, uma pessoa curada. Glória a Deus. De uma doença que até então não tem cura. Sim. Ou complicado, até mesmo para a medicina mais avançada. E é o que nós lemos aqui em João 15:5, sem mim nada podeis fazer. E é o que Jesus fez por ela e tem feito por nós todos os dias. Então, eu vejo um Dedé subindo diariamente novos degraus. Amém, glória a Deus. Degrau de fé, de conhecimento, de crescimento. E por fim, recentemente você teve a experiência de subir pela primeira vez da montanha e se tornar um legendário. Nós não podemos contar aqui o que acontece na montanha, mas a experiência do Dedé nos legendários eu creio também que foi marcante, porque Deus te levou para aquele lugar para trabalhar áreas na sua vida. Amém. E automaticamente ali também você foi um instrumento de Deus. E o que foi estar 3 dias da montanha a sós com Deus? E com os demais irmãos? Foi uma transformação, né? Porque ali, na verdade, mostra quem a gente realmente é. Ali é uma transformação posso dizer que de menino para homem. Então é de caráter, é de família, é de pai, né? É de responsabilidade. É uma transformação que é surreal. É surreal. Mesmo com todo o problema que eu tive, eu no meu espírito eu achava que eu era bom, sabe? Que eu servia, que eu ajudava, que eu era, tipo assim, por mais eu achei que eu fazia por minhas filhas, por mais que é pouco, eu achei que eu fazia por minhas filhas, e eu vi que tipo assim, a gente não faz nada, que a gente pode sempre mais, sabe? A gente não se doou tudo. Então os legendários foi muito importante para você fazer uma avaliativa da sua pessoa. Sim. Um momento de reflexão, sim. Como Paulo diz, né? Examine, pois, o homem a si mesmo, e cada passo ali que você via que não era o que você pensava, eu creio que você deve ter chorado muito ali, né, Dedé? Não, desmanchei todo, vim destruído, vim moído mesmo. Mexeu do primeiro momento até o final, não teve um passo que não mexeu comigo. Da entrada à saída, da subida à descida, não teve um momento. Ali foi para mim tudo, foi transformador do início ao fim. Novas pessoas, novas histórias. Novas experiências com Deus. Tinha gente, nós fez em João Pinheiro, tinha gente do Acre. Rodou o Brasil. 10 pessoas do Acre. É um exemplo, na família que nós saiu, que lá é família,
você vê gente de todo jeito, de todo modelo, de toda, um exemplo, personalidade, entendeu? Então, é tratar de todas as formas, não tem como. Não tem como. Do ignorante ao mais manso, do falador até o silencioso. Então é tudo. E ali é um espírito tão maravilhoso de Deus que a aliança, o vínculo família fala forte no nosso coração. E a gente começa a amar pessoas que a gente nunca tivemos juntos. Sim. Ou nunca havíamos visto antes. E ali você começa a comprar a briga daquela pessoa, orar por ela, se preciso for, carregá-la na montanha, com o intuito, propósito de chegá-la até o fim, para que ela também seja uma pessoa fortalecida por Deus. Você deve ter vivido isso lá, de amparar um ao outro. Amparei. A gente amparava uns aos outros, né, na verdade. Cada um tinha um problema, uma dificuldade de um jeito. Então, Deus foi tratando. Um exemplo, uns era mais forte, levava um peso do outro. Um exemplo, um suportava a dor do outro, um aconchegava o ao outro. Então é isso, família, eu acho que eu posso dizer, família não abandona a família, né? Não abandona. Então, um exemplo, se uma família que a gente nem conhece, a gente não abandonou, por que a gente não vai acolher a família da gente? Entendeu? Eu acho que assim, que todo homem tem que passar por isso. Aquilo é uma formação de homem mesmo, sabe? Então, um exemplo, eu devia ter conhecido bem antes, que eu aconselho a todos fazerem. Eu também, eu tenho sido um incentivador que todo homem passe por essa experiência de Legendários. Eu fiz ali em La Sabana, também João Pinheiro, novembro de 2022, no top, na época eu chamava REC, Reto Extremo de Caráter, 472, o meu número é 35772. Hoje nós estamos com 85 mil? 82.496. 82.496. Então, aproximadamente 47 mil homens já passaram pela montanha em um espaço de 2 anos, exatamente, porque eu estou olhando aqui, né, a minha data foi novembro de 2022, nós estamos em novembro de 2024. Então, 47 mil homens do mundo todo passaram por experiências, assim como eu tive, você teve, muitos outros transformados, né, deixando claro que o Legendário não é um evento da igreja Fé e Milagres. Evangelho, o Legendário não é um evento de igreja, é interdenominacional, que nasceu na Guatemala em 2015 e hoje roda o mundo todo, com pistas do mundo todo, falando da única e exclusiva pessoa de Jesus, né? Também nos alegra muito saber que em março de 2025, nós teremos a nossa pista em Patos de Minas, onde muitas outras pessoas também terão a oportunidade de serem transformadas. Eli subiu você e também subiu seu cunhado Igor, né? Sim, subiu. Então Deus pegou os dois de uma vez só. Pegou os dois de uma vez só. E ele estava com uma queda muito dura de braço, resistindo. E foi no último momento mesmo, sabe? Não tinha nem mais vaga. Aí eu olhava todo dia e surgiu uma vaga. Só que precisava do código da senha dessa vaga, sabe? E eu fui procurar com o Luiz, procurei com um, procurei com outro, até deu certo de encaixar ele na vaga e fomos os dois. E eu fico feliz, nós tivemos aqui na sua formatura, ouvimos testemunhos, não dá para ouvir todos, mas ouvimos 3 testemunhos que foram impactantes, de homens reconhecendo aonde estava errando. Eu acho, Dedé, que é uma virtude muito grande quando o homem reconhece os seus erros. Inclusive é bíblico, que a Bíblia nos ensina assim, Provérbios 4, se não me engano, aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Mas aquele que encobre, nunca prosperará. Então, quando um homem, reconhece os seus erros, conforme nós vimos aqui na formatura de vocês, Deus desce com graça. Amém. Na vida, na família da pessoa. E eu vi, senti, observei e afirmo quantas famílias que foram beneficiadas com a formatura de vocês. Muitas, foi muitas. É igual todos falam, né? Só que a farda não muda ninguém, né? Não. A farda não muda ninguém. Um exemplo, é a atitude, é a vontade de mudar, é o que foi proposto, né?
é o que você vai levar depois que você desce da montanha. Então esse é o ensinamento, né? Porque se você voltar com as mesmas atitudes, com as mesmas personalidade, então nada vai acontecer. Então não pode falar que não foi a farda que mudou, né? Então isso aí também é da pessoa, né? É dar um prosseguimento, uma manutenção. Sim. Aqui embaixo sempre. É impossível, seja ele um pai de família, um legendário, um pastor, um obreiro, quem é que seja, ser bem-sucedido se ele não tiver uma caminhada com Jesus diariamente. O que me torna ser quem eu sou hoje e o que torna o Dedé ser quem ele é hoje não é nada mais, nada menos do que Jesus. Não é o Lélio por si só, não é o Dedé, não é a farda de legendário que vai fazer um homem melhor ou inferior. É a pessoa de Jesus quando nós permitimos que ele nos transforme. Sim. E é tão bom quando nós damos a ele a liberdade. Por isso que eu estou aqui, te convidei para isso. Glória a Deus por isso. Ver que você deu liberdade, permitiu Jesus transformar você. E hoje está aqui um homem fortalecendo no Senhor, fortalecendo na graça, no conhecimento, chegando à estatura de um varão perfeito. Dedé, eu sei que nós vivemos um dia de cada vez, o nosso podcast está chegando ao fim, mas e os planos futuros para o Dedé? O que o Dedé tem aí de programação? O Dedé pensa, quais têm sido as suas projeções de futuro para esse homem de Deus que está na minha frente, embora nós vivemos um dia de cada vez? Então, é um passo de cada vez, né? Eu estou tentando consertar algumas áreas que eu já vinha consertando, mas eu estou dando seguimento nelas, porque é uma área de cada vez também, senão você atropela processo e não dá conta de resolver nenhum. Mas eu tenho vários planos para o futuro. Um deles já comecei a estudar, é uma área que eu já tinha parado. Glória a Deus. Mas eu voltei a estudar, então eu preciso dar um exemplo, um futuro melhor para mim, para minhas filhas, para minha esposa, que eu há de arrumar, né? Então, para minha família em si, como eu honrei meu pai, eu quero honrar ainda mais a minha mãe também. Amém. Que ontem veio na sua formatura, né? Sim, sim. Então é isso, eu procuro ser melhor sempre. Eu acordo perguntando o que Deus, qual é a misericórdia para a minha vida, mas o que eu tenho que fazer para me ser uma pessoa melhor, sabe? Em todas as áreas da minha vida. Eu quero, um exemplo, dizimar alguma coisa, eu quero ofertar alguma coisa, mas eu quero, ser melhor, entendeu? Então, de alguma forma, eu quero ter uma mudança, sabe? Então, Cristo está trabalhando isso em mim. E eu sei que Ele está trabalhando, às vezes nem é devagar, às vezes é passo largo que Ele está me dando. Graças a Deus, Dedé, fico muito feliz de poder te ouvir, né? Explorar aqui o seu testemunho. Creio que outras pessoas enviarão mensagem para você, glória a Deus. Pedindo oração, parabenizando, orientação e assim por diante. Foi uma bênção te ouvir aqui. Talvez eu não te perguntei alguma coisa que você queira falar. Você está na liberdade, senão nós vamos encerrar. Receberemos a sua oração de presente nesse dia de hoje. Amém. Viu? Mas se tem algo que eu não te perguntei, fique na liberdade de expressar. Não, mas eu acho que os pontos mais fortes inicial é esses aí mesmo. Talvez em breve, com novas oportunidades, que Deus permite, a gente fala de novos planos, novos futuros, novos acontecimentos, novas bênçãos e aí por diante. Graças a Deus. Nossa entrevistada de hoje, Ademilson Brito, 37 anos, um homem de Deus legendário que tem sido transformado pelo poder de Jesus. E do mesmo modo que você ouviu a história dele de transformação, pode acontecer também com você. Independente do que você esteja passando, Deus tem a solução para a sua vida e esta solução está na pessoa de Jesus por intermédio do Espírito Santo. Dedé, muito obrigado. Que Deus te abençoe, Deus abençoe suas filhas, que Deus continue te usando, te fortalecendo. E nós vamos encerrar esse podcast recebendo a sua oração. Ore por nós, abençoa também todos que estão nos assistindo agora. Então, primeira coisa, eu quero agradecer a Deus, né, pela oportunidade. Amém, quero agradecer ao Senhor também. Quero agradecer esse movimento que o Senhor levantou, que é o podcast, que não é para alcançar glória humana. Isso, mas a glória de Deus, né? Não é para fazer like, não é para fazer
Ibope. mídia, isso, mas é por honra e glória de Deus. Então, eu quero aqui agradecer essa oportunidade, esse momento, porque Deus tem feito o melhor em nossas vidas e vai continuar fazendo através desse podcast que pode alcançar milhares de pessoas e tem alcançado, e que cada testemunho que seja edificado por Deus e que a glória de Deus seja presente na vida de cada um que assiste esse podcast e possa alcançar a todos que têm a necessidade, porque todos têm a necessidade de Deus. E um caminho que eu posso dizer é que para frente é que se anda e para o alto é que se olha. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. E assim, com muita alegria e muita fé, nós estamos encerrando o nosso 41º podcast. A Igreja Evangélica Fé em Milagres está situada na rua Ouro Preto, número 715, no bairro Santo Antônio, na cidade de Patos de Minas, Minas Gerais, Brasil. Os nossos cultos acontecem domingo às 19 horas, terças e quintas-feiras às 19h30. Venha nos fazer uma visita e faça parte da nossa família. Mais uma vez, se você não é inscrito, inscreva no nosso canal para que semanalmente você receba um conteúdo de qualidade na sua casa. Que Deus te abençoe e até a próxima.